Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Ciências Sociais. E antes da gente entrar no nosso tema central, né, do tema da aula de hoje, que vai ser, a gente vai enfatizar os temas centrais do próximo autor, né, que é o Max Weber. Antes da gente entrar no tema central, eu gostaria de tratar alguns elementos, né, algumas questões práticas com vocês, dizendo que nós já tivemos 3 atividades a partir dessas gravações, né, que eu venho passando a vocês na sexta-feira. Nós fizemos a atividade em relação à coisificação, a segunda atividade em relação aos limites das práticas científicas, ao método científico de uma forma geral, e a terceira atividade é sobre anomia. Eu pedi para vocês, né, exemplificarem, apresentassem alguns exemplos sobre anomia, esse desajuste, essas doenças sociais a partir da leitura do autor anterior, né? Ou ainda dentro do movimento do positivismo. Eu vou dar uma seguradinha com relação às atividades, então nessa semana, a partir dessa aula, né, essa aula introdutória do pensamento de Max Weber, eu decidi não pedir uma atividade a partir, né, desse próximo autor nosso, né, do Max Weber. Então, caso alguém não tenha ainda, né, enviado atividade ou tenha algumas atividades para fazer, eu vou dar um tempinho, vou dar uma segurada em relação às atividades para que os alunos que estão chegando, os alunos que ainda não conseguiram entregar todas as atividades, consigam, né, me enviar e responder as atividades de uma forma, né, tranquila, de uma forma adequada. Beleza, gente? Creio que a gente consegue fazer essa pausa dependendo das exigências com relação às atividades. E eu acho que vai ser um tempo para vocês entregarem, estarem mais tranquilos em, né, responder as atividades de uma forma mais leve. Beleza, gente? Eu acho que das questões práticas é isso que eu queria tratar com vocês. Logo eu vou estar comentando sobre datas de avaliação. As datas de avaliação elas já são fixadas pela instituição. Mas talvez eu já pontue os textos, os principais temas que podem cair na avaliação, né? E como que ela vai ser estruturada, como que a instituição ela trabalha a avaliação dela. É bem possível que outros professores apliquem, se for uma prova em sala de aula, o mesmo formatinho de prova, porque é o formato institucional. Beleza, gente? Creio que seja isso. É, os temas que nós vimos, os conceitos que nós vimos dos autores anteriores, ou melhor, do movimento anterior, né, positivismo, é a grande síntese, um grande resumo que a gente consegue fazer em relação ao positivismo é que nós temos novos fenômenos sociais, uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais sofisticada, e eles, né, analisando e observando os bons resultados das ciências naturais, queriam aplicar os métodos das ciências naturais para explicar a sociedade. E a gente viu constantemente, desde a primeira aula que nós estávamos estudando o positivismo, as dificuldades de certos elementos que estão presentes nas sociedades de serem lidos, de serem analisados, de serem mensurados pelo método científico das ciências naturais, né? O primeiro elemento que é um elemento complexo no fim das contas, mas foi o primeiro aspecto que parece que escapa da régua das ciências naturais, é a ética e moralidade. Porque a partir da visão positivista, né, tentando analisar a sociedade, parece que eles conseguiriam somente analisar ética e moralidade se ele fosse como se fosse um fenômeno da natureza, assim como a chuva ou o cometa Halley, no fim das contas, né? Então a ética e a moralidade a gente percebe que é uma situação que escapa, né, das mãos do positivista no fim das contas, porque poderíamos, né, ter uma resposta para essa problemática de que existem situações, existem fenômenos que pertencem exclusivamente ao mundo humano, ou melhor, ao mundo social, e que dizem respeito, né, que pontuam de forma bastante enfática essa noção da sociedade, sem precisar reduzir a sociedade em elementos químicos, orgânicos, físicos, fisiológicos, né, de nenhuma maneira. Logo, nós analisamos que
Esses aspectos, né, como a ética e a moralidade, não necessariamente a ética e a moralidade, mas outros fatores como religiosidade, manifestações artísticas, manifestações mitológicas, constantemente nós iremos perceber vários outros elementos que parecem que fogem da régua das ciências naturais. E que a sociedade se mostra de uma forma tão complexa, ou pelo menos sofisticada, de uma maneira que ela precisa de outros significados, outros conceitos, outras definições que não são das ciências naturais. E o primeiro autor que percebeu essa possibilidade foi Max Weber. E para a gente entrar no pensamento dele, a gente precisa ler esse slide, e aqui já está dizendo, já está entrando no ponto central e na inversão, né, que ele vai fazer com relação ao nosso autor anterior, que foi o Durkheim. Weber propôs começar pelo indivíduo, né? Ele propôs começar a análise, o estudo da sociedade pelo indivíduo, ou melhor, pela verificação das intenções, motivações, valores e expectativas que orientam as ações do indivíduo na sociedade. Sua proposta é de que os indivíduos podem conviver, relacionar-se e até mesmo constituir juntos algumas instituições, como a família, a igreja, a justiça, etc. Exatamente porque, quando agem, eles o fazem partilhando, comungando, uma pauta bem parecida de valores, motivações e expectativas quanto aos objetivos e resultados de suas ações, né? Nas próximas aulas nós iremos estudar e ver alguns exemplos dos tipos de ação social segundo Max Weber, né? Mas o que ele está pontuando aqui? O que a gente já pode perceber com esse slide, né? Com essas informações? Uma inversão com relação ao nosso autor da aula anterior, que foi Durkheim. Ele estava olhando para o coletivo e tentando encontrar como que o coletivo e os fatos sociais coletivos constroem, digamos assim, o indivíduo. Então ele estava começando pelo coletivo e partindo em direção ao indivíduo, né? Mas o Weber percebeu que existem elementos que estão fugindo desse método, né, tipicamente cientificista. Ele propôs então que parece que talvez a resposta que a gente quer encontrar, para a gente se livrar dessa dificuldade, precisamos fazer uma inversão. Vamos pensar como que o indivíduo, com os seus objetivos, seus valores, suas preferências, né, digamos assim, a sua prática diária, constrói o coletivo, como que o indivíduo, com suas práticas, os seus comportamentos e suas condutas, o que ele carrega, né, dentro da sua vida diária, dentro da sua troca com outros indivíduos, né, como que eles constroem as outras instituições, como que o indivíduo determina o coletivo. Então, o vetor aqui vai ser invertido para Weber, né? Então, ele diz que talvez a família, a igreja, a justiça, o Estado, o mercado sejam elementos construídos, que são elementos coletivos, são fatos sociais, mas o ponto central e o ponto de partida está em alguns elementos da ação individual. Então, logo para ele, essa inversão faz sentido e talvez responda, né? Talvez estabeleça uma outra leitura sociológica que não seja necessariamente, obrigatoriamente, algo cientificista. Quando digo cientificista, pensando exclusivamente nas ciências naturais, que a gente vem batendo nessa tecla, né, nas últimas aulas que estamos tendo. Então, ele vai, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai pontuar de forma bastante, né, ele, assim como Durkheim ou talvez os autores positivistas, ele vai estabelecer categorias de explicação, só que essas explicações, diferente do Durkheim, que são explicações do que é o fato social, e o fato social para Durkheim ela é exclusivamente coletiva, e dentre as categorias que nós vimos dos fatos sociais é exterior ao indivíduo, o Weber não. O Weber ele vai entrar, digamos assim, ele vai focar no indivíduo, em como que ele é a peça fundamental para construir o coletivo, né? Mas ele vai se focar em categorias, né? Quais são as típicas ações do indivíduo que originaram, né? Eles são a causa dessas organizações coletivas, dessas organizações sociais. Um argumento bastante importante, o Weber está pontuando aqui uma visão bastante forte e um distanciamento com relação aos preceitos positivistas, que é verificação empírica, uma análise da linguagem lógica, da extrema racionalização, né?
E o positivismo, como nós vimos nas aulas anteriores, ele não está somente nas ciências sociais, ele está na filosofia. E essa visão tenta encontrar não somente uma explicação do mundo, mas uma organização dele que é pautada exclusivamente na racionalização e na verificação empírica. Mas muitos elementos e muitos conceitos que utilizamos até na nossa linguagem diária não são fáceis de você fazer essa leitura positivista. Pensemos em conceitos como amor, solidariedade, conceitos de justiça até mesmo. Parece que estamos cercados de conceitos que não temos como, por exemplo, fazer uma observação empírica científica, porque são elementos, são convenções, são acordos, por exemplo, que fazem com que a sociedade funcione e não necessariamente tem a ver com uma coisa química, fisiológica, natural. E o Weber ele vai pontuar uma crítica, por exemplo, sobre o desencantamento do mundo. O que ele quer dizer? Depois do surgimento da ciência moderna, depois do surgimento desses preceitos positivistas, o encantamento do homem em relação ao mundo parece que diminuiu. Porque antes o encantamento, que é ligado a explicações mágicas, explicações mitológicas, explicações até mesmo folclóricas, explicações até de cunho religioso, estavam ligadas com esse aspecto de encantamento. Quando o ser humano, nos seus primeiros passos, quando explicava de forma, a partir dessas áreas mitológicas, mágicas, espirituais, religiosas, ele mostra um encantamento do mundo, dos fenômenos do mundo. E o Weber diz que a racionalização do método científico do mundo parece que o encantamento meio que se perdeu, segundo o argumento do Weber, claro, né? Porque a partir do momento que temos réguas e conseguimos medir os fenômenos da natureza de forma racional e lógica, ele sente essa espécie de desencantamento do mundo, que é uma observação que vai ser presente em outros autores nos campos da filosofia e até mesmo nas ciências sociais. Mas se a gente parar para pensar em termos de, para tentar dar uma refutadinha no Weber, né, é bem possível que, se a gente lembrar de literatura da ficção científica, que elabora de forma criativa e imaginativa elementos da ciência para pensar futuros e cenários e personagens diferentes e como discutir, né, questões científicas, parece que a gente consegue dar uma refutadinha, né, no Weber, pensando que no fim das contas, a visão científica pode dar um outro tipo de encantamento do mundo, né? Pode nos revelar uma visão, um outro tipo de encantamento. E talvez um exemplo aqui, não sei, seja essa questão imaginativa que a própria ficção científica nos dá com relação ao mundo, né? Mas, é claro, a gente vai trabalhar essa noção do desencantamento e encantamento com Weber nas próximas aulas. Beleza, gente? Esses são os primeiros apontamentos desse autor. Nas próximas aulas iremos esclarecer esses detalhes, né? Abrir a discussão. E obrigado pela atenção. Até mais.